Vamos agora para a segunda parte, lembrando que no final da primeira parte você teve a formação dos blocos militares rivais. Bom, agora retomando, tem ainda outra questão, não tão relevante decorar, mas apenas para ser contado, para ter uma noção melhor do quadro político europeu. Você vai ter a questão do Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano era um império bem antigo, que já estava quase em desagregação naquele momento. Foi um império que se aproximou da Alemanha nos períodos pré-Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha, com muitos interesses na região, principalmente para construir aquela rodovia Berlim-Bagdá, vai tentar incentivar a região a se modernizar, vai injetar bastante dinheiro na região. E nessa região você também vai ter um movimento político jovem muito importante, que vai ser uma tentativa de revolução dos jovens turcos. Eles vão exigir uma modernização do Império Turco e vão tentar impedir a desintegração territorial que estava iminente, porque o Império Turco-Otomano era um império basicamente decadente no período. E a Alemanha vai começar a financiar essa região aqui do Império Turco-Otomano, vai começar a injetar dinheiro aqui, evidentemente com interesse nos recursos naturais que a região tinha, e evidentemente que a Inglaterra vai ficar insegura com isso, porque era uma região que era de domínio inglês. O Egito era uma colônia inglesa, e o canal de Suez aqui, que é um ponto geopolítico muito importante, principalmente naquele período ainda que você tinha o início, teoricamente, da era do petróleo. Então você tinha a Inglaterra muito preocupada em proteger militarmente essa região aqui, e com esse acesso à Alemanha, essa região preocupava muito os ingleses. Então você tem essa confusão aqui na Ásia Menor. A Ásia Menor é a região que fica entre, vamos dizer assim, a África, a Europa e a Ásia, né? A região basicamente do Oriente Médio, que significa Ásia Menor, como falei para vocês lá nas primeiras aulas de História Geral. E esse conflito aqui na região do Oriente Médio só vai basicamente aumentar a rivalidade entre a Alemanha e a Inglaterra, né? Você ainda vai ter o aumento da rivalidade nos Balcãs. Nos Balcãs, essa rivalidade era essencialmente uma rivalidade entre germânicos e eslavos. Os povos germânicos dessa região eram representados pelo Império Austro-Húngaro, mais precisamente pela Áustria em si, porque o Império Austro-Húngaro era uma monarquia dual, ou seja, uma monarquia que tinha dois reis. O rei da Áustria efetivamente governava, mas a região da Hungria, que é essa região aqui mais oriental do Império Austro-Húngaro, tinha uma certa autonomia também. Não é importante decorar isso em si, só é importante saber que essa região dos Balcãs sempre foi uma região muito instável, principalmente pelo conflito entre a Áustria e a Sérvia. A Áustria era um representante dos povos germânicos, enquanto a Sérvia representante dos povos eslavos. E você tinha esse conflito entre os germânicos e eslavos nesse período. Agora aconteceu um fato importante aqui. O fato é que o Império Austro-Húngaro simplesmente anexa a Bósnia, que era um país independente que ficava aqui do lado da Sérvia, um país de predominância eslava. Então, evidentemente, você vai ter novamente aquele conflito étnico entre eslavos e germânicos. E a Sérvia vai ter uma reação em relação a essa anexação aqui. E também é importante lembrar que a Sérvia, como um povo de origem eslava, também vai ter um apoio muito forte da Rússia, que também tem uma etnia eslava. A Sérvia, ela almejava fazer duas coisas naquele momento: almejava retomar a Bósnia e também expulsar os turcos da Europa. Eu falei para vocês que o Império Turco-Otomano era um império decadente, mas esse império tinha ainda domínios em certas regiões da Europa, principalmente nessa região de divisa aqui entre a Europa continental e a Ásia Menor. Então todo mundo, os povos principalmente eslavos da região dos Balcãs, queriam expulsar os turcos dessa região aqui.
houve uma aliança entre a Sérvia, Bulgária, Montenegro e Grécia, que eram países independentes que ficam nesse território aqui dos Balcãs. Você vai ter a Primeira Guerra Balcânica, a aliança de todos esses países contra o Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano já decadente, passando por diversas revoluções internas, vai acabar saindo da Europa, vai ficar limitado até Constantinopla aqui. E o mais importante agora não é falar dessa Primeira Guerra Balcânica em si, é um fato não tão importante. É importante falar o que aconteceu pós a Primeira Guerra Balcânica. Depois da vitória da Sérvia, Bulgária, Montenegro e Grécia diante do Império Turco Otomano, você vai ter essa ambição da Sérvia conseguir uma saída para o mar. A Sérvia queria ter uma saída para o mar Mediterrâneo, evidentemente, que é o mar mais próximo aqui dela. E o que acontece? Ela não vai conseguir. Por quê? Porque depois do final da guerra, a Áustria vai apoiar a independência da Albânia, que vai ser um país independente que vai nascer aqui entre a Sérvia e o mar. Ou seja, essa independência desse país, a Sérvia queria incorporar essa região. A independência desse país vai impedir que a ambição da Sérvia se concretize. Então você vai ter o aumento do ressentimento dos sérvios diante da Áustria, porque novamente a Áustria vai atrapalhar os interesses sérvios. Aqui, pessoal, está a Albânia, que não estava aparecendo no outro mapa. Não é tão importante decorar isso, mas só é importante que aquela fomentação de rivalidade entre os germânicos e eslavos. Então você vai ter a Segunda Guerra Balcânica, que vai ser quase um conflito entre eslavos e germânicos. Por quê? Porque a Bulgária vai começar a atacar a Sérvia, lógico, pelos seus próprios interesses, mas a Bulgária tinha o apoio austríaco, tanto que eu coloquei a bandeira aqui do Império Austro-Húngaro. Basicamente a Bulgária naquele momento representava ali o Império Austro-Húngaro, ou seja, você teve uma guerra dos povos eslavos. E também a Grécia se uniu, você teve novamente uma aliança formada entre a Sérvia, a Grécia, a Romênia e o Montenegro contra a Bulgária. E eles vão conseguir derrotar a Bulgária. Novamente a Sérvia vai vencer a Segunda Guerra Balcânica, só que também devido a essa influência austríaca você vai ter a maior acentuação desse revanchismo, desse sentimento ruim contra os germânicos e principalmente contra os austríacos. E o que a Rússia e a Sérvia fizeram basicamente para unir os povos eslavos? Eles começaram a fazer uma propaganda nacionalista, ou seja, é basicamente a mesma coisa que aconteceu nas revoluções de 1948. Você tem a fomentação do nacionalismo, você tem basicamente pessoas passando na rua e dizendo: nós somos irmãos eslavos, nós temos que se unir contra os povos de etnias diferentes da nossa. Nós temos que nos unir contra os germânicos. E esse nacionalismo começou a ficar tão forte e esse nacionalismo tinha que encontrar um ponto de extravasamento. E o que eles tentavam fazer? Tentavam enfraquecer o domínio da Áustria sobre a Bósnia. A Bósnia era uma região que tinha a maioria eslava, então eles consideravam basicamente que os irmãos eslavos estavam sendo oprimidos pelos germânicos, então eles tentavam enfraquecer esse domínio austríaco que existia na região da Bósnia. Essa propaganda foi efetiva e você teve a formação de um nacionalismo exacerbado da Sérvia e da Rússia diante dos germânicos, ou seja, começou a realmente você criar uma situação em que uma etnia odiava a outra. E qual vai ser a reação austríaca a esse pan-eslavismo? Os austríacos, eles vão tentar basicamente consolidar o domínio que eles tinham feito na Bósnia. Eles tinham apenas anexado a Bósnia, mas você não tinha um domínio político ainda apropriado, e eles vão iniciar um projeto para concretizar esse domínio político. E eles vão chegar até a Bósnia e vão oferecer uma ampla autonomia, assim como a Hungria tinha. A Hungria também foi anexada à Áustria e a Hungria tinha uma relativa autonomia em relação à Áustria. Então eles chegaram até a Bósnia e fizeram a mesma proposta. O objetivo era construir a chamada Tríplice Monarquia, que é almejar a paz nos Balcãs, ou seja, você ia formar o Império Austro-Húngaro com a Bósnia junto.
não sei qual seria o nome apropriado para isso, mas ia ser uma tríplice monarquia. Iam ter 3 reis nesse império, mas o rei-chefe deles, o rei mais importante, o rei efetivo, ia ser o rei da Áustria, mas as regiões da Bósnia e Hungria iriam manter uma certa autonomia. E você também vai ter como basicamente resposta da Áustria chamada também pan-germanismo, ou seja, a valorização das características étnicas do povo germânico, que é o povo da Alemanha, o povo da Áustria. E aí agora aparece um personagem importante na Primeira Guerra, que é o Francisco Ferdinando. Ele não era importante politicamente no período, ele foi apenas, vamos dizer assim, a fagulha que faltava para a Primeira Guerra Mundial começar. Francisco Ferdinando era herdeiro do trono austríaco, ou seja, ele era um príncipe da Áustria, e ele desejava concluir esse projeto. Qual projeto? Transformar o Império Austro-Húngaro numa tríplice monarquia e anexar por vez a Bósnia. E para fazer isso, esse herdeiro, mesmo na situação de tensão que estava naquele momento, em 1913, ele, após a Segunda Guerra Balcânica, ele foi visitar Sarajevo. Sarajevo era a capital da Bósnia no período. A Bósnia tinha sido anexada, mas tinha uma certa autonomia ainda. E evidentemente que foi uma visita muito perigosa, porque a tensão estava iminente. Porém, era fundamental você ganhar a empatia da população eslava. Portanto, esse príncipe acabou desfilando em carro aberto, sem nenhuma proteção física. Então, o que acabou acontecendo? Essa aqui foi a última foto que foi tirada dele, antes dele entrar nesse carro aberto, aqui alguns minutos antes do seu assassinato. E ele vai sofrer um atentado terrorista. Ele vai ser morto a tiros junto com a sua esposa por um jovem sérvio. Bom, pessoal, agora é importante explicar o que aconteceu aqui. Quando Francisco Ferdinando foi morto, não se sabia se o jovem era da Bósnia ou se o jovem era da Sérvia. Isso foi descoberto apenas depois. Mas naquele momento, com as pesquisas e tudo, o que se acabou descobrindo? Acabou se descobrindo que você tinha um plano sérvio a princípio. A Sérvia sempre foi conhecida por financiar grupos terroristas para realizar atentados políticos nos Balcãs mesmo. A Sérvia era conhecida por isso naquele momento. E o grupo terrorista mais importante era a Mão Negra, que era um grupo terrorista sérvio. Aqui até coloquei do lado a imagem do brasão desse grupo terrorista. E eles realmente montaram um plano em conjunto com a Sérvia, ou seja, com o apoio do governo sérvio, para fazer esse atentado e fazer com que esse atentado parecesse ser de grupos da Bósnia. E o governo sérvio acabou vetando isso porque imaginou realmente que ia poder acabar gerando um quadro político muito tenso. Mas mesmo o governo sérvio vetando essa decisão, a Mão Negra acabou seguindo por conta própria e fez o atentado que tinha sido planejado. E evidentemente você vai ter uma reação imediata da Áustria. Um príncipe austríaco tinha sido morto em território eslavo. Então você tem uma reação imediata. O Império Austro-Húngaro de imediato vai dirigir um ultimato à Sérvia, falando: Sérvia, vamos conversar para tentar fazer uma negociação, porque se você não vir negociar comigo em até 24 horas, eu vou declarar guerra contra você. Pessoal, evidentemente que a Sérvia não sabia mais ou menos o que estava acontecendo, ficou sabendo apenas depois do governo sérvio descobriu porque esse plano tinha sido vetado. Então a Sérvia vai acabar sabendo desse ultimato e vai ficar surpresa, evidentemente, com o que aconteceu. Porém, a Sérvia, por mais estranho que pareça, mas que a Sérvia a princípio tinha vetado essa decisão por medo de um conflito, a Sérvia vai simplesmente recusar esse ultimato e vai declarar guerra de volta à Áustria. Agora, o porquê a Sérvia fez isso? Sendo que a Sérvia é um país muito pequeno, é um país que não podia enfrentar o Império Austro-Húngaro de frente. Por quê? Porque a Sérvia tinha uma política de aliança com a Rússia. A Rússia, evidentemente, que era uma potência gigantesca nesse período e poderia fazer frente ao Império Austro-Húngaro. Então, por isso que a Sérvia simplesmente deixou o conflito rolar. E o que aconteceu? Porém,
como a Sérvia tinha apoio, o Império Austro-Húngaro também tinha apoio, e tinha um apoio mais poderoso da Europa. O Império Austro-Húngaro tinha uma política militar com ninguém menos do que a Alemanha. Então você tem a chamada política de alianças entrando em ação, você tem a mobilização dos parceiros. Ou seja, era um conflito em Sarajevo, numa região aqui da Bósnia, era um conflito basicamente que se originou da Áustria e da Sérvia, e era um conflito que ia mobilizar a Rússia e a Alemanha, que não tinham nada a ver, mas como tinham esse pacto militar aqui, elas foram defender os países do pacto. Então a Alemanha vai entrar nesse conflito, vai começar a dispersar tropas, o Império Russo também vai começar a mobilizar tropas, e você tem a França mobilizando tropas por medo já de uma guerra iminente que ia acontecer. Então a Alemanha, insegura com a França e a Rússia mobilizando tropas ao mesmo tempo, vai declarar a guerra. A Alemanha estava prontíssima para a guerra. A Alemanha vai declarar a guerra contra a Rússia e contra a França. E a Alemanha vai invadir prontamente a Bélgica. A Alemanha evidentemente já estava com esse plano preparado há muito tempo. E a Inglaterra, como consequência da invasão na Bélgica, vai declarar guerra à Alemanha. Então aqui já está formado basicamente a Alemanha, Império Austro-Húngaro contra a Rússia, França e Inglaterra. E a Itália, que participava da Tríplice Entente, que era a Tríplice alemã. Não, pessoal, Tríplice Aliança, perdão, porque na Segunda Guerra é ao contrário. Nesse momento aqui a Tríplice Aliança era a Tríplice da Alemanha. A Itália vai acabar saindo dessa Tríplice e ela vai entrar na Tríplice Entente, que era a Tríplice da França e da Inglaterra. Ou seja, a Itália vai trair a Alemanha e vai se juntar ao outro lado. Agora falando sobre o conflito em si, que é efetivamente uma parte muito importante do conteúdo, você vai ter imediatamente com o início da guerra a Alemanha com duas frentes de guerra. Você vai ter a frente ocidental, que era a frente que a Alemanha tinha com a França e com a Inglaterra, e a frente oriental, que era a frente em que a Alemanha tinha com a Rússia. Evidentemente, com um país com duas frentes, um país basicamente cercado, você vai ter a dispersão do exército alemão, ou seja, o exército alemão vão ter duas frentes de batalha, enquanto o exército da Rússia, da França e da Inglaterra tinha apenas uma única frente, não é? E a Alemanha vai surgir com um plano para conseguir vencer esse obstáculo de ter duas frentes. Esse plano é chamado de plano Schlieffen. Eu não sei a pronúncia correta disso, mas esse plano basicamente é o objetivo de derrotar rapidamente um dos adversários, para depois ter só apenas uma frente de batalha, que evidentemente ia favorecer a Alemanha. E qual foi a primeira vítima que a Alemanha escolheu para vencer? A França. Sim, porque a França tinha sido massacrada há uns 40 anos antes pelo exército prussiano. Eles realmente pensaram que ia ser algo fácil, como tinha sido da última vez. E além disso, a França era o adversário que estava mais próximo, e a França seria o adversário mais fácil de derrotar. Por quê? Porque a Rússia era um país imenso, a Rússia tinha um exército imenso, então a França seria realmente o país mais fácil de ser derrotado naquele período. E a França ia ser invadida através da Bélgica, não diretamente entre a fronteira da França com a Alemanha, porque seria muito óbvio uma invasão por ali. E esse plano quase vai ter sucesso. Agora aqui explicando no mapa, melhor para ficar mais bem ilustrado, você tem aqui essa frente ocidental, você tem a Alemanha, aqui a França, a Bélgica aqui em cima, você vai ter a Alemanha basicamente ignorando aqui essa frente direta de fronteira com a França. A Alemanha vai invadir a Bélgica e vai depois invadir a França. E por que escolheram a França primeiro? Por quê? Porque a Rússia tinha um território gigantesco, a Rússia era uma massa de terra enorme, a Rússia era um continente muito frio, um continente muito difícil de invadir, então a Alemanha escolheu derrotar a França primeiro, e depois que derrotar a França, conseguir ter uma única frente de batalha, que seria contra a Rússia, não é? E aqui está uma representação do plano Schlieffen, que era o plano realmente de como vencer a guerra rapidamente. Ou seja, qual era o plano? Eles iam invadir aqui a França pela Bélgica, e eles iam
dominar Paris. Depois dominassem Paris, eles iam voltar para a fronteira entre a Alemanha e a França e iam derrotar as tropas por trás, as tropas que estavam colocadas maciçamente na fronteira com a Alemanha. E o segundo passo do plano seria basicamente ter uma única frente e derrotar e dominar a Rússia. Esse era o plano, que enfim, é um plano que realmente pode acabar caindo no vestibular, é um plano conhecido. Bom, a Primeira Guerra Mundial ela vai ter fases de guerra. Você vai ter a princípio chamada Guerra de Movimento, que foi aquela guerra rápida, aquela tentativa da Alemanha em vencer a guerra rápida, porque evidentemente a Alemanha é o principal personagem militar do seu bloco. Então a Alemanha tinha basicamente a noção que estava enfrentando a Europa inteira sozinho e que tinha que vencer a guerra rápido, porque se a guerra se prolongasse, a Alemanha ia acabar perdendo. Então, a princípio você vai ter uma guerra muito rápida, uma guerra de movimento. E depois você vai ter basicamente com que os países rivais da Alemanha conseguissem fazer frente, e eles vão conseguir fazer um equilíbrio de forças. Se você vai ter uma estabilização do conflito, você vai ter um conflito de movimento passando a ser um conflito cada vez mais imóvel, se transformando em uma guerra de trincheiras. Eu vou explicar no slide para frente o que é esse termo específico, guerra de trincheiras. Mas basicamente, o que era isso? A guerra de trincheiras é uma guerra em que você vai ganhando posições aos poucos. Você escava uma parte da terra para poder colocar soldados no fundo dela e você tenta fazer a manutenção do seu território, você tenta manter aquele território que você conquistou. Então é quase como um jogo de futebol americano, você vai avançando posições ou retornando posições, e se você avançasse alguns metros ao longo do dia, ia ser uma vitória aquele dia. Pessoal, evidentemente que essa guerra de trincheiras foi um dos motivos dessa guerra ter sido tão mortal dessa maneira. Por quê? Porque você tinha um equilíbrio de forças muito grande na Europa. Então você tinha muitos soldados morrendo para conquistar apenas alguns metros, em posições de batalha. Então você tinha centenas de milhares de pessoas morrendo para conquistar apenas alguns metros. Pessoal, essa situação era tão conhecida no período que você tinha a frente ocidental conhecida como moedor de carne. E aqui tem uma representação das trincheiras. Você tem aqui os soldados ingleses, ou seja, uma parte que escavavam a terra, eles construíam abrigo, construíam posição para dormir, construíam lugares para colocar armas, e eles ficavam aqui basicamente defendendo essa posição. Isso aqui representa uma trincheira. Evidentemente que você também tinha a frente na África, a frente nas colônias basicamente que existiam no mundo da França, Inglaterra e Alemanha. Você vai ter uma vitória de maioria francesa e inglesa na África, evidentemente porque você tinha um domínio colonial muito maior da França e Inglaterra. O que está em verde aqui eram colônias da França e da Inglaterra. E o que está em amarelo aqui eram colônias ou áreas de influência alemã, ou seja, você vai ter evidentemente um massacre aqui na frente africana da parte dos alemães, e você vai ter também, teoricamente, a manutenção desse conflito por um longo período de tempo. Por quê? Porque principalmente na África Oriental, ou seja, mais a porção aqui leste da África, você vai ter a Alemanha utilizando a tática de guerrilha. Isso vai prolongar muito o conflito nessa região e vai fazer com que o exército inglês e francês fique um pouco mais disperso. A Itália, que tinha traído a Alemanha e o Império Austro-Húngaro e se juntou ao lado da França e Inglaterra, vai se juntar ao lado da França e Inglaterra. Por quê? Porque vai ter interesses em territórios turcos e austríacos, que eram territórios muito próximos ali da Itália, e a Itália vai se derrotá-lo de forma esmagadora. A Itália vai entrar na guerra simplesmente para formar uma massa gigantesca de prisioneiros. A Itália vai enfrentar a Alemanha e o Império Austro-Húngaro na chamada Batalha de Carporeto. Vai perder essa Batalha de Carporeto. Aqui mostra uma representação da fila de prisioneiros italianos que foi formada depois desse conflito aqui. E você tem depois esse conflito, para vocês terem noção do quão foi esmagadora a vitória. Esse termo Carporeto foi incorporado à língua italiana como significado de desastre, ou seja, a Itália basicamente traiu a Alemanha para ser esmagada depois. E na frente
oriental, você tem a Alemanha e o Império Austro-Húngaro contra a Rússia em si. Aqui, nessa região específica, foi uma região que você teve uma guerra de movimento maior. Por quê? Porque a região era muito ampla, então era muito difícil você fazer uma trincheira gigantesca para você assegurar a posição. Se tivesse uma trincheira, eles contornavam, então não tinha como você manter essa guerra estática, essa guerra de trincheiras. Então você tem nessa frente oriental aqui uma guerra de movimentos. Você vai ter diversas batalhas, mas em 1917 a Rússia vai acabar saindo da guerra. Por quê? Porque a Rússia vai passar por uma revolução interna, vai passar pela chamada Revolução Russa, que é uma revolução também muito importante, mas por enquanto aqui não cabe falar disso. Após a Rússia sair da guerra, finalmente tudo estava a favor da Alemanha. A Alemanha agora tinha apenas uma frente de batalha e a Alemanha ficou apenas a um passo de vencer o conflito. A Alemanha, depois que a Rússia saiu da guerra, basicamente quase venceu o conflito sozinho. Por quê? Porque a Alemanha evidentemente tinha um exército muito superior e o único motivo do equilíbrio de forças era que o exército alemão estava disperso em duas frentes. No momento que não existia mais duas frentes, o exército alemão ficou a um passo de conseguir dominar a França. Porém, quem vai ficar preocupado com essa vitória da Alemanha vai ser os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos fez diversos empréstimos para a Inglaterra e para a França durante o início da guerra. Então, caso a França e a Inglaterra perdessem, ia ser algo muito ruim, porque os Estados Unidos iam perder muito dinheiro. Então, você vai ter os Estados Unidos entrando na guerra contra a Alemanha. Os Estados Unidos ele vai entrar na guerra. Ele vai basicamente virar público, vai falar que a justificativa foi a guerra submarina alemã, que foi basicamente essa atitude quase terrorista dos alemães de afundarem qualquer navios que tentassem chegar às ilhas britânicas, porque a Alemanha tentou fazer teoricamente um cerco ali contra as ilhas britânicas para que ela não conseguisse suprimentos. Mas você vai ter os Estados Unidos entrando na guerra justamente por medo de perder esses grandes empréstimos que tinha feito a Inglaterra e a França. Então você vai ter a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, evidentemente que vai ser um ponto de virada. Você vai ter os homens convocados como soldados e as mulheres e crianças convocados para o trabalho industrial para conseguir fornecer suprimento para os soldados. Você tem algumas imagens importantes da Primeira Guerra dos Estados Unidos, como essa imagem aqui mesmo, Eu Quero Você para o Exército Americano, que é uma imagem que pode aparecer sim no Enem esse domingo, uma imagem importante, uma imagem que já caiu diversas vezes no domingo, imagem de convocação mesmo do soldado. E aqui você tem uma imagem de uma mulher dormindo e está escrito: Acorde América, a civilização a chama, toda mulher e criança, ou seja, uma convocação das mulheres e crianças para fazer o trabalho industrial, para deixar os homens irem como soldados para a Europa. E evidentemente os Estados Unidos entrando, você tem um fôlego a mais na guerra, uma guerra que já perdurava 3 anos naquele período, ou seja, os alemães realmente estavam cansados, 3 anos de conflito, um conflito muito intenso, um conflito com muitas mortes, e você tem basicamente soldados americanos desembarcando na Europa e servindo de uma força a mais de 1,5 milhão de soldados. E eles vão evidentemente realizar o recuo alemão, vai ser um ponto de virada, você vai ter quase um exército entrando novo em folha no combate, então foi algo até desleal mesmo. Então você vai ter o recuo alemão e a guerra vai se aproximando cada vez mais do fim. Conforme a Alemanha vai recuando, vai acontecer problemas políticos internos na Alemanha. Você vai ter a abdicação do Kaiser alemão, que era basicamente o rei desse império alemão no período. Você vai ter um movimento político-militar que vai dar início à República de Weimar. A República de Weimar vai ser uma república que eu vou falar para vocês depois, não é importante saber disso agora, mas é importante saber que a Alemanha passou por problemas internos também no final da Primeira Guerra Mundial, e isso favoreceu também a derrota alemã. Fora, mas o fator realmente que foi mais importante foi entrar os Estados Unidos na guerra. Você vai ter esse novo governo já apelando pela paz, porém os generais alemães que estavam ali lutando há 3 anos, eles não queriam desistir dessa guerra, e você tinha uma situação de calamidade na Alemanha, mesmo o governo pedindo que os generais parassem a luta, os generais não queriam parar com a luta, e os generais alemães começaram a fazer uma guerra impossível contra todas as potências. Pessoal, agora é importante falar um pouco sobre a cultura alemã. A cultura alemã é uma cultura basicamente germânica, uma cultura já que tem uma essência militar muito forte, mas o importante é lembrar que a cultura alemã é uma cultura muito diferente, por exemplo, da cultura brasileira. A
cultura alemã é uma cultura total de persistência, de disciplina, de não se render nunca. Então, fazia basicamente uma antítese contra a própria cultura alemã se render, mesmo quando a situação estivesse totalmente perdida. Pessoal, a Alemanha não ia se render até que um único homem estivesse de pé para lutar. Apesar que todos os aliados alemães já haviam se rendido, a Alemanha continuava lutando contra a Europa inteira sozinha. Você vai ter uma persistência da Alemanha muito grande, e a Alemanha não vai ser derrotada em termos militares, vamos dizer, não vai ser invadida em termos militares, e não vai haver indícios que ela ia se render mesmo contra todo, basicamente, planeta contra a Alemanha. A Alemanha vai continuar persistindo. Até que vai chegar esse cara aqui, que era o presidente dos Estados Unidos no período, e ele vai fazer um tratado de paz e oferecer à Alemanha. Evidentemente que as pessoas da Alemanha não eram idiotas, eles sabiam que eles não tinham a mínima chance de vencer a guerra. Eles estavam basicamente lutando pelo próprio orgulho naquele momento. E esse cara, que era o presidente americano, era muito inteligente. Woodrow Wilson era o nome dele. Ele vai fazer uma proposta de paz, de resolução desse conflito. Ele vai fazer o que, basicamente? Ele vai lançar à Alemanha essa proposta e vai pedir que o governo alemão pense na proposta e tente aceitar para o bem de todos, porque a guerra já evidentemente estava vencida. Então, Wilson vai começar seu discurso falando que esse conflito foi o conflito mais horrível que aconteceu na história da humanidade. E ele vai dizer que a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, era uma guerra para acabar com todas as guerras. Ou seja, depois desse conflito horrível, nunca mais deveria acontecer uma guerra no mundo. E como ele pretendia fazer esse estado de paz permanente no mundo? Ele pretendia criar uma paz sem vencidos nem vencedores, sem indenizações e sem anexações. Ele queria evitar justamente aquele sentimento de revanchismo que a França teve pós-Guerra Franco-Prussiana. Ele quis evitar qualquer sentimento de revanche após o término da guerra, porque isso evidentemente ia construir novas guerras. Ele queria quebrar o ciclo do ódio, o ciclo do ódio e o ciclo do revanchismo. Você vai ter o armistício em Compiègne, que é uma região da França. Você vai ter esse armistício num trem, basicamente, juntando todos os líderes, né, da Europa e líderes também americanos. Você vai ter esse armistício, ou seja, que basicamente um cessar-fogo. Eles estavam encerrando a guerra por ali, e o tratado de paz ia ser feito com mais calma com os anos depois de alguns meses, né? Em novembro de 1918 você tem esse armistício. Bom, pessoal, com o fim da guerra é importante falar do legado da Primeira Guerra Mundial. Quais foram os conhecimentos, basicamente, que foram adquiridos na guerra e que foram deixados para a humanidade? Primeiramente, você nunca teve um conflito tão longo, um conflito tão exaustivo para nenhum país dessa forma no mundo antes. Então, os estados europeus, principalmente, eles foram obrigados a criar uma economia de guerra. Inclusive, os Estados Unidos também aqui entra esse termo de economia de guerra. Ou seja, o Estado ia privilegiar tudo economicamente que era relacionado à guerra. Ou seja, armamento, ou seja, medicamentos e suprimentos para os soldados. Tudo isso era em primeiro plano para a produção industrial. E as medidas que não eram relacionadas, como por exemplo, produção de carros no sentido civil, não no sentido militar, todas essas coisas eram dispensadas. Então a indústria basicamente mudou o que ia ser produzido naquele momento pela guerra. E é importante também falar que essa guerra foi uma guerra totalmente fomentada pelo dinheiro. Evidentemente todas as guerras são, mas nesse período aqui, como você tinha pela primeira vez a produção industrial em massa associada com uma guerra, você vai ter uma guerra muito cara. Essa guerra chegou a custar 10 milhões de dólares por hora, juntando os gastos de todos os países envolvidos no conflito. Vai ser a primeira vez que a ciência e a tecnologia vão ser usadas largamente na produção de meios letais, e você vai ter aqui a construção de uma indústria da morte, na essência, que é uma indústria que vai voltar na Segunda Guerra Mundial, mas é a primeira vez que isso acontece no mundo.
E você vai ter também as alterações sociais, você vai ter agora o início da participação das mulheres no mercado de trabalho, né? Porque as mulheres elas vão se emancipar quando, principalmente nos Estados Unidos, quando os soldados saírem para a guerra e as mulheres começarem a participar mais das indústrias, mas isso foi algo que aconteceu em todo o mundo, principalmente em países europeus também, as mulheres indo para a indústria trabalhar enquanto os soldados iam para a guerra. E na década de 20 você vai ter basicamente o voto feminino sendo aceito, porque as mulheres ajudaram na guerra, então você teve uma certa revolução cultural naquele período, e as mulheres vão agora, teoricamente, ter a oportunidade de fazer o voto político. A parte 2, segundo do legado da guerra, seria que essa guerra em si foi custeada por meio de empréstimos externos. Quando eu falo isso, eu falo, nenhuma guerra antes tinha sido custeada por empréstimos externos? Sim, mas nesse período foi algo absurdo. Você teve uma guerra que custava muito caro, ou seja, os países, principalmente as potências europeias, fizeram diversos empréstimos externos. Então, você tinha a formação de uma dívida pública imensa. E além disso, você vai ter diversas coisas novas que existiram naquele período economicamente. Você vai ter a requisição compulsória das poupanças internas, ou seja, você vai ter o seu país basicamente tirando a sua poupança, a poupança de você civil que está no banco, para conseguir financiar a guerra. Ou seja, você é um cidadão alemão, você podia ter o dinheiro que fosse na poupança no banco, dinheiro que era seu, o governo alemão ia tomar esse dinheiro para injetar na guerra, para conseguir vencer esse conflito. E você vai ter também a emissão do bônus de guerra. Essa emissão de bônus de guerra era basicamente um papelzinho que você comprava com o governo, ou seja, você comprava basicamente, você fazia uma doação para o governo e você recebia esse ticket de volta, e esse ticket basicamente te daria um bônus caso o país fosse vitorioso na guerra. Ou seja, era basicamente um investimento que você fazia, um investimento na guerra. Você investia no seu país, se o país vencesse a guerra, você ia ter um bônus de dinheiro em troca, né? E outra coisa importante foram que as colônias contribuíram muito para esse conflito, acabaram contribuindo com recursos principalmente recursos naturais, subsídios para as indústrias, né, europeias e americanas, e você vai ter também a doação de homens para fortalecer as tropas, né, as tropas realmente, ou seja, tipo, pessoas da África, homens principalmente da África, vão ser recrutados para lutarem pelas suas metrópoles. E outra coisa importante, os verdadeiros vitoriosos dessa guerra vão ser os Estados Unidos e Japão. Por quê? Porque depois da Primeira Guerra Mundial a Europa vai ficar basicamente destruída. Com a Europa destruída e a Europa mergulhada em dívidas públicas, os Estados Unidos e o Japão vão ser os dois únicos países que têm um porte industrial enorme e que evidentemente aumentaram muito sua economia durante o período de guerra. Por quê? Porque a Alemanha, a França está muito ocupado guerreando, a Inglaterra também, então você não tinha aquela produção industrial voltada para realmente venda. Então os Estados Unidos e o Japão fizeram esse papel durante a Primeira Guerra inteira, e agora nem mesmo a Alemanha, a Inglaterra e a França tinham indústrias operacionais para conseguir voltar de novo a começar a vender produto. Então os Estados Unidos e o Japão aproveitaram esse período e emergiram dessa Primeira Guerra Mundial em condições excepcionais. E ainda mais ainda o Japão, que vai se apoderar de diversas colônias alemãs na Ásia e vai se transformar numa potência regional asiática. Porém, os Estados Unidos ele vai agora surgir depois da Primeira Guerra como a principal potência no mundo, principalmente porque os Estados Unidos vai fazer diversos empréstimos para a França e para a Inglaterra, e com isso vai se tornar o maior credor do mundo, ou seja, aquele que dá mais crédito em dinheiro para outros países. Ou seja, os Estados Unidos era naquele momento o país com a economia mais forte, e no mundo capitalista o país que tem a maior economia é o país que basicamente tem a hegemonia do mundo. Ou seja, os Estados Unidos já vai surgir da Primeira Guerra Mundial como a principal potência mundial. E com os tratados de paz você vai ter apesar dos 14 pontos de Wilson, você vai ter basicamente a formação do chamado Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes vai ser um tratado que vai ser imposto à Alemanha. Por quê? Porque esse Tratado de Paz não foi feito com presença do governo alemão,
lá, ou seja, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, os países basicamente que estavam aliados dos vencedores, eles vão basicamente colocar condições humilhantes para a Alemanha, porque a Alemanha vai ser acusada como a causadora do conflito, a causadora da guerra, a culpada por tanta morte. Então a Alemanha basicamente agora ia ser humilhada nos termos políticos para conseguir fazer basicamente um ressarcimento do que havia acontecido. A Alemanha como uma grande culpada pela guerra. A Alemanha vai perder a região de Alsácia-Lorena, que havia sido retirada da Alemanha há uns 40 anos atrás. Além disso, a França, como resposta, ainda vai basicamente colocar no papel o direito de explorar a região de Sarre, que era uma região também importante em recursos naturais na Alemanha. E você vai ter a França explorando por 15 anos essas minas de carvão, que vai ser evidentemente uma humilhação para a Alemanha. A Alemanha vai perder territórios para a Bélgica, para a Dinamarca e para a Polônia. E principalmente para a Polônia vai ser o mais importante. Por quê? Porque vai ser criado o chamado corredor polonês. A Polônia vai ganhar uma saída para o mar, passando no meio do território alemão. Evidentemente que foi uma das coisas absurdas que aconteceram na história. E com esse corredor você também tem o isolamento da Prússia Oriental do resto do território alemão. Ou seja, agora você tinha ter duas Alemanhas que não tinham continuidade. Você tinha do lado mais ocidental a Alemanha sem a Prússia e do lado oriental a Prússia isolada. Aqui estão os mapas com as mudanças, né? O corredor polonês talvez seja a mudança mais importante, a divisão do território alemão em duas partes, uma parte ocidental e a parte oriental. Lembrando que a parte oriental alemã, aqui a parte mais rica é a parte da Prússia, é a parte que foi sempre uma parte mais rica da Alemanha. E aqui a Alemanha vai perder a região da Alsácia-Lorena, que é essa região aqui achurado em azul, e também vai ser basicamente explorada nessa região aqui de Sarre, que sempre foi uma região muito importante como fornecedora de recursos naturais para a Alemanha. Evidentemente que isso vai fazer parte da humilhação e daquele revanchismo que a França sofreu e que a França queria impor à Alemanha agora. Não acabou ainda. Todas as colônias alemãs vão ser repartidas entre a França e a Inglaterra, ou seja, todo aquele esforço alemão para conseguir colônias agora tinha sido em vão. O exército alemão vai ser reduzido a 100 mil homens e vai ser proibido de ter armamento estratégico. Quando eu digo armamento estratégico, eu quero me referir a aviões militares, a dirigíveis, a tanques de guerra, ou seja, basicamente você vai impedir a Alemanha de ter um exército propriamente dito. E a frota de navios alemãs vai ser afundada pela Inglaterra, o que vai ser uma coisa também bastante humilhante. Você vai ter perda de patentes industriais e pagamento de indenizações causadas pelos prejuízos da guerra. Ou seja, eles vão ferrar a Alemanha de todos os sentidos possíveis. A Alemanha estava passando por uma crise política. Eles vão basicamente impedir a Alemanha de ter um novo exército, ou seja, vai criar uma crise militar na Alemanha, que é um país essencialmente militar, e você vai ter também uma crise econômica enorme. Por quê? Porque a Alemanha ia perder todas as patentes industriais que tinha. A Alemanha tinha uma indústria muito forte, agora a Alemanha não tinha mais aquela indústria. E a Alemanha ainda por cima ia ter que pagar indenização aos prejuízos causados pela guerra. Ou seja, e essa indenização imposta, 33 bilhões de dólares ouro no período, era um dinheiro absurdo, era um dinheiro impagável. A Alemanha nunca ia conseguir pagar esse dinheiro, ainda mais numa crise econômica e depois de perder uma guerra. Conclusão de tudo, você vai ter um revanchismo alemão muito forte devido a esse tratado de Versalhes. Você vai ter um revanchismo alemão absurdo, e esse revanchismo alemão vai ser basicamente as portas de entrada para a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a Inglaterra e a França fizeram questão de humilhar a Alemanha de todas as maneiras possíveis, de tornar a Alemanha culpada total pela guerra, pelo conflito, e basicamente colocar essas condições humilhantes, e a Alemanha realmente ia voltar depois disso. E assim nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial. Temos aqui também o Tratado de Saint-Germain, que é um tratado não tão importante assim, que é o tratado referente ao principal parceiro da Alemanha, que é o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro vai ser desmembrado
você vai ter a criação da Hungria, da Tchecoslováquia, da Eslováquia, da Iugoslávia, perdão, e da Polônia. Você vai ter a formação de todos esses países aqui. Você vai ter a desmembração do Império Austro-Húngaro, e a Áustria vai virar um país bem pequenininho, e a Áustria vai ser impedido de se juntar à Alemanha. Ou seja, você tinha uma tradição germana basicamente dizendo que a Áustria estava impedindo de se juntar à Alemanha. Por quê? Porque eram povos que falavam a mesma língua, tinham a mesma etnia, ou seja, seria um problema caso a Alemanha e a Áustria se unissem e tentassem basicamente fazer uma revanche contra a Europa pelo que tinha acontecido. Você vai ter também a criação chamada Liga das Nações, que foi uma proposta, a única proposta do Wilson que foi levada em frente, porque eles ignoraram os 14 pontos de Wilson e fizeram aquele tratado de Versalhes impondo basicamente a humilhação à Alemanha. Essa Liga das Nações teria o objetivo de manter a paz no mundo, vai ser formada com sede em Genebra, na Suíça. Isso já deve lembrar algo para vocês, evidentemente que a Liga das Nações é um embrião do que a ONU é hoje. E evidentemente que a Alemanha e a Rússia iam ser excluídas da Liga das Nações. Por quê? Porque a Rússia já tinha se tornado uma república socialista. E a Alemanha, por quê? Porque era o culpado pela guerra. Ou seja, quem participava da Liga das Nações? A Inglaterra, França e Estados Unidos. Porém, devido a essa não aceitação dos termos de Wilson no Tratado de Versalhes, os Estados Unidos ele vai tentar voltar a praticar o isolacionismo e vai se afastar da França e da Terra nesse período. Ou seja, a Liga das Nações vai ser uma liga quase basicamente formada entre a Inglaterra e entre a França.